A cidade. A nossa equipe averigou. De Freitas. A gente ama o esporte. Lá você encontra. Ninguém dá satisfação. Fala Lauro! 21 de setembro. Essa data é marcada como Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E hoje, aqui na estreia do Fala Lauro, viemos dar voz à história do jovem Marcos Batista Ribeiro. Olá, Marcos, como está? Olá, tudo bem? Como se sente em ser o primeiro entrevistado do nosso quadro Fala Lauro? Eu me sinto muito honrado, né? Assim, eu tô muito feliz, tá? De estar participando e acho que tá sendo uma experiência muito legal, né? Como disse, é Fala Lauro. Aqui quem fala é você, Marcos. Viemos ouvir a sua história, a gente recebeu o seu e-mail, a sua mensagem, achamos incrível a história. Eu não posso aqui dar todo o relato dessa história, a não ser que você conte para as pessoas como começou, quem é você, quem é o jovem Marcos Ribeiro. Nos conte um pouquinho da sua experiência aqui para as pessoas lá de casa entender da importância de nós estar dando voz à sua história hoje. Então, me autodescrevendo primeiramente, né? Sou um rapaz negro, né? Sou uma pessoa com deficiência visual, né? Tenho baixa visão. E, né, uso óculos, né? Acho que é importante, né, para que as pessoas com deficiência que se estiverem acompanhando, acho que a questão da autodescrição já é importante logo de início. Então, assim, eu nasci com catarata congênita, né? E infelizmente eu perdi uma da visão, né? Que foi do olho direito, né? Uso prótese no olho direito e a minha baixa visão no olho esquerdo, né? Porque eu fiz cirurgia de catarata, porém, né, durante a cirurgia teve erro médico, teve que retirar o globo ocular, enfim, né? E depois disso, né, eu passei por diversas situações, né? Porque a partir disso eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? Porque assim, Momento só, Marcos, você não nasceu com essa deficiência. Essa deficiência, ela encontrou você com quantos anos? Só para confirmar lá com o povo de casa. foi com 6 anos de idade, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, né? Eu já fiz minhas primeiras cirurgias de catarata, né? E eu perdi a visão logo quando eu completei os 6 anos de idade, né? Porque eu fiz 3 cirurgias no olho esquerdo e 3 no direito, né? E na última cirurgia eu peguei infecção hospitalar. E aí eu teve que retirar o globo ocular, então eu perdi uma visão. Então assim, me tornei uma pessoa com deficiência, né? E, né, desencadeou isso em mim, né? E não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Uma criança, né, com apenas 6 anos de idade, perder uma visão, né? E se tornar uma pessoa com deficiência, né? Não foi fácil para mim, não foi fácil para meus pais, né? Para minha família em si, né? E eu tive que ter, né, todo um apoio, né? E minha família, principalmente, né? Porque, de fato, a gente ainda não tinha aquela noção do que aquela minha deficiência pudesse gerar futuramente, né? Os problemas, os preconceitos, as dificuldades, enfim. Ou seja, gerou muitos impactos, porque imagina só, né? O povo que está acompanhando lá em casa, você era uma criança normal, como qualquer outra, você conseguia enxergar e de repente, aos 6 anos, você perdeu a tua visão. Olha só o impacto dessa mudança. Como é que foi para você, além da mudança física, emocionalmente, dentro de você, o que passou na sua cabeça, na cabeça dos seus pais? Como é que a sua família encarou passar por esse momento? Como eu tinha dito, não foi fácil,
né? Não foi fácil. A partir do momento que eles receberam a notícia que eu iria ter que retirar o globo ocular, né? Meus pais ficaram desesperados, né? E assim, foi a única forma que tinha para poder eu não acabar morrendo, né, naquela cirurgia, né, porque eu tinha pego uma infecção hospitalar, né, eu estava muito mal no dia, então assim, foi difícil, né, foi muito difícil, porque assim, e meus pais para ser, não teve um suporte psicológico na época, mas depois eles souberam que o Instituto de Cegos da Bahia, né, tinha um apoio para pessoa com deficiência visual, né, para pessoas com baixa visão, para pessoas que têm cegueira total. Acho que foi numa escola que eu estudava que comentaram isso para ela, né? E aí minha mãe me levou lá nessa instituição, né? E lá eu tive todo um acompanhamento, né? Eu tive um acompanhamento oftalmológico, né, com oftalmologista, tive acompanhamento com pedagogos, com psicólogos, né, eu e meus pais, né, e foi assim uma superação, sabe, porque assim eu passei por diversas situações, não desde a minha infância até o final da minha adolescência, né? Hoje eu tenho 23 anos, mas ao decorrer, né, do tempo que eu fui crescendo, que eu fui evoluindo, né, eu fui entendendo melhor até mesmo a minha deficiência e a deficiência de outras pessoas, sabe? E assim, eu, por exemplo, eu tive que passar por essa situação, tive aquele acompanhamento no Instituto de Cegos, né? Mudou toda a minha rotina, mudou a rotina dos meus pais, porque eu tinha que ir para a escola, né? E tinha que ir para o Instituto de Cegos para poder ter aquele acompanhamento toda semana, né? Com apoio pedagógico, enfim. E como é que foi lidar com os amigos? Porque você era uma criança, e como é que você explicava para as outras crianças que, eu não posso mais a partir de hoje fazer isso, aquele outro? Como é que você lidou, aliás, com isso? Ah, sim, não foi assim algo fácil, mas assim, quando eu era criança, né, eu usava os recursos de acessibilidade, né, que o Instituto de Cegos fornece um recurso para a pessoa com baixa visão, para as pessoas que têm deficiência visual. E assim, eu levava esse recurso para a sala de aula, para poder usar, para poder ampliar o tamanho do tamanho do texto do livro, né, para eu enxergar melhor o que estava escrito na lousa, enfim. E as crianças, elas tinham curiosidades, né, ficava perguntando para que aquele recurso servia, para que eu precisava usar aquilo, por que eu como é a sua deficiência, ou por que você usa esse recurso, por que você usa bengala, por que você usa lupa, qual é o seu grau? As pessoas me faziam muitas perguntas. E qual foi, assim, a situação mais difícil que você se lembra já ter passado por conta dessa situação? A situação mais difícil, eu acho que, deixa eu tentar me recordar, eu acho que no ensino médio, né, quando eu cheguei no ensino médio, porque assim, eu era um adolescente, né, e assim, a questão da exclusão, né, na época, quando eu não entendia muito bem, né, quando eu era um pouco mais novo, eu não entendia direito, então, assim, tipo, passava despercebido a questão do bullying, a questão do preconceito, mas eu acho que a questão dessas questões do bullying, do preconceito, da opressão dentro da sala de aula, acho que foi a situação mais complicada, porque eu acho que
o difícil não foi explicar para meus colegas sobre os recursos de acessibilidade, mas sim o que eu estava passando por eu ter uma deficiência, né? Por isso que eu falei a questão do ensino médio, né? Porque lá na época, quando eu era mais novo, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, né? Eu passei por muita coisa, né? Eu tinha época de prova, né? Que a minha prova, ela tem que ser ampliada, né? E assim, a escola, os professores, a diretora, todo mundo sabia disso, né? Lembrando que eu não estudava na escola inclusiva, eu estudava na escola pública, né? E assim, não tinha recurso, né? Na escola que eu estudava, mas eles disseram que podia ampliar sim, que podia me ajudar, me apoiar, mas porém não foi isso que aconteceu, né? Quando era a época de prova, todo mundo recebia a prova menos eu. Aí, Marcos, você estava falando da questão da professora na sala de aula, dessa experiência. Sim, então assim, quando eu pedi para que ela aumentasse a fonte, que eu não estava conseguindo enxergar, ela aumentou só um pouquinho e eu não consegui, mesmo assim eu não consegui. Aí eu peguei e perguntei, chamei ela, né? Eu disse, eu não tô conseguindo ver ainda, né? Aí ela chegou pra mim e disse bem assim, ela falou em bom tom, né? Todo mundo ouviu. Ela disse, você quer letras de outdoor, né? Eu não posso escrever mais do que isso. Aí eu falei, oxe, como assim? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, né? E a partir do momento que ela falou isso, tinha uma colega do meu lado, né? Ela falou, você precisa falar com a diretora, né? Vai lá na diretoria, né? Pra poder reportar isso. Então eu fui, falei. Então assim, isso só foi um dos episódios que aconteceu durante a minha convivência lá, minha trajetória. Momento que você obteve esse problema, não é? E nós podemos ver claramente nessa história que o problema não é a deficiência da pessoa em si. É justamente o que nós estávamos a falar antes de começar as gravações. O problema não é não poder falar, não é não poder ver, não é não poder ouvir, mas é a questão da deficiência emocional das outras pessoas, porque as pessoas não se veem no lugar do outro e não têm a capacidade de gerar empatia, não é? Porque você era uma criança, podia ter sido diferente. Quantos são os traumas que talvez você, né, os gatilhos, né, que você abriu dentro da sua memória por conta dessa situação? Então, eu falo assim para a pessoa lá de casa, a maior deficiência que qualquer pessoa pode ter nessa vida, eu creio que é emocional. Eu não creio que é não poder enxergar, não poder ouvir ou não poder ver, porque nós podemos não ver com os olhos, mas ver com o coração, não é? São coisas completamente diferentes que, graças a Deus, tem todo sentido, que o ser humano não precisa só ver com os olhos, o coração vê. Não é? O coração sente, o coração ouve quando é o certo, quando é o errado. Então, acho que a maior deficiência é essa, Marcos, é a emocional. E para ver e comprovar do porquê que nós viemos ouvir essa história de Marcos, né? São muitas as pessoas, hoje, aliás, nós estamos aqui ouvindo a história de Marcos, mas tem muitas pessoas que não conseguiram superar o que o Marcos superou. Marcos teve o apoio da família, etc. Mas quantas são as pessoas que até mesmo dentro da sua própria casa não tem esse apoio, não tem esse acolhimento? E o Marcos não é só uma pessoa, nós não estamos aqui só para ouvir o Marcos porque é uma pessoa com deficiência física, mas o Marcos também é ativista, é influenciador, é jogador, é tanta coisa, gente, que só ele mesmo para contar. Essa parte aqui da história de Marcos, a gente vai ter que sentar numa biblioteca, porque é uma história grande. Vem comigo. Fala, Lauro! Fala, Lauro!
Como disse, Marcos é ativista, influenciador e também ator. Então ele vai contar um pouquinho mais desse seu lado, né, de ativismo, esse seu lado de influenciador digital e também como ator. Nos conte o que é que você tem feito como influenciador, quais são os conteúdos que você tem criado e também como ativista, né? Sim, sim. Na verdade, assim, eu comecei no teatro, né, no ano de 2016. Logo depois que aconteceu essas questões que eu contei, né, sobre o ensino médio, né, é um professor meu, pedagogo, né, do Instituto de Cegos, me falou sobre o teatro, né, um teatro inclusivo em Lauro de Freitas, né, que era com Roquelina, né, e eu entrei em contato com ela, né, para entender melhor como é que funcionava a questão e como é que eu poderia entrar, né, para poder fazer parte deste grupo. E aí, o que é que aconteceu? Eu entrei em 2016, né, fiz algumas peças, foi muito legal, tipo, e eu entrei, né, no intuito, né, nossa, eu não tô fazendo outra coisa, não tô fazendo nenhum curso, né, só tô na escola mesmo, acho que seria interessante eu fazer, né, cheguei no teatro já com vários sonhos, né, querendo ser dramaturgo, psicólogo, mas aí iniciei, né, me jogando, fazendo as peças, né, a gente apresentou Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, né, com a adaptação de Roquelina, né, que depois vocês vão conhecer. E a gente fez outras peças, né, que foi idealizada por ela. E foi muito legal, né? Até hoje faço parte da coletivo Criando Asas, que na verdade hoje é uma associação Criando Asas de artes inclusivas. Então assim, né, eu me sinto assim muito feliz, né, e realizado, né, porque de uma certa forma, quando eu entrei no teatro, o intuito não era eu vou fazer teatro, eu quero ser ator, né? Mas hoje eu tenho esse pensamento, hoje eu vejo que eu estou em um lugar que é o que eu gosto de fazer, tipo, eu amo mesmo, sabe, de paixão. Você também é aceito nesse lugar, você consegue desenvolver, né, os seus talentos. Falando nisso, você também falou, né, no off, na nossa conversa, sobre o prêmio que você ganhou. Marcos está aqui desde o começo da nossa entrevista, a gente, com isso é o quê? Uma t-shirt. Eu vou perguntar sempre o que é, porque eu nunca sei se eu estou falando o correto aqui no Brasil. Então, é uma camisa. Ok, vamos ver. Podemos ver essa camisa. O que essa camisa misteriosa revela? Então... Que ele tá desde o princípio da nossa entrevista com essa camisa. E qual é o nome? Nada sobre nós sem nós. Isso mesmo. Então, o que seria essa camisa, né? O que será essa camisa? Vamos lá. Segredo desvendado. Ele tá com essa camisa desde o princípio, vocês acompanharam. O que significa essa camisa ali para você? Então, essa camisa, vou contar assim desde o início, né? Eu tive uma ideia, né, no ano de 2022, logo no início, né, de 2022, eu tive a ideia de criar um projeto junto com uma amiga, né? Essa minha amiga, ela tem deficiência. Ela tem paralisia cerebral, mas ela é assim uma amiga que ela é muito inteligente, né? Ela trabalhou comigo no programa de Jovem Aprendiz, né? E a gente, né, tem contato até hoje, né? A gente fez amizade lá, até hoje a gente tem contato. E a gente conversando no WhatsApp, né? Bora fazer um projeto? Ela, bora fazer, né, para poder ajudar as pessoas com deficiência, a gente comentando. Só que a gente não sabia como tirar esse projeto do papel, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi em agosto do mesmo ano, né, em 2022, surgiu o edital do Fundo de População das Nações Unidas para o projeto Inclusive Nós. Então, a gente não perdeu tempo, né? Porque era um projeto para a gente ter uma formação em ativismo, né, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então a gente não perdeu tempo, se inscreveu,
E assim, era para selecionar 21 pessoas com deficiência do Brasil, né, de vários estados do Brasil. E eu disse, eu vou me inscrever, vamos ter fé que a gente vai ser selecionado. Quando pensar que não, depois que terminou as inscrições, uma semana depois, eu recebi um e-mail do Inclusive Nós, dizendo que eu fui selecionado. Gente, eu fiquei muito feliz. E muito feliz, porque eu ia ter uma formação, né, durante 9 encontros online, e meu último encontro ia ser em Brasília. E tipo, né, meu Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca viajei de avião, nunca conheci outro estado, como é que vai ser isso? Ficou o coração tremendo. Será que é verdade? Será que eu vou? Será que eu vou? Eu fiquei muito feliz. Mas aí eu contei, né, pros meus pais. Né, foi uma alegria só lá em casa. E aí, né, foi muito legal. E tipo, logo quando eu fui, na verdade, quando eu tive os encontros online, foi bem bacana, porque eu aprendi muita coisa. Muita coisa. E aí, quando foi no dia, que foi no dia 20, eu viajei no dia 20 de setembro, e no dia 21 de setembro foi o dia do evento, né, que foi no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E aí, a gente conheceu o Congresso Nacional, conheceu a Casa da ONU, conheceu Brasília, né, e conheceu outras pessoas, né, os meus colegas, né, meus amigos que a gente conheceu durante toda a formação em ativismo, a gente conheceu lá pessoalmente, os mentores, foi uma experiência incrível. E lá nesse evento, né, eu fui presenteado com essa camisa do Inclusive Nós, né, Inclusive Nós, muito linda. Inclusive, aí tem aqui, ó, só pra eu mostrar pra vocês que é uma camisa da cor verde, né? Vamos ser acessíveis para as pessoas que têm deficiência visual, né? Tem aqui um desenho que é um símbolo de acessibilidade. Então é nada sobre nós, sem nós, né? Em cima nada sobre nós, abaixo sem nós. E logo abaixo, num canto inferior esquerdo, tem o QR Code. Que esse QR Code, a pessoa apontando para esse QR Code, vai direcionar ela para mostrar o direito da pessoa com deficiência. Aí o que o Marcos fez? O Marcos ganhou um prêmio nesse dia, não ganhou? Então, como é que foi para você essa sensação de que o seu projeto foi aprovado, foi aceito e tá ali representando, superando as tuas dificuldades, as tuas barreiras? Sim, nossa, gente, foi uma sensação assim, muito boa, sabe? De que tudo que eu tava querendo, tudo que eu tava planejando e fazer, né, eu poderia dar o pontapé inicial, né? Que eu poderia colocar aquilo em prática, né? Que não ia ficar ali só no papel, né? Que eu iria ajudar as outras pessoas com deficiência, sem deficiência e dependente. Porque assim, o projeto, quando eu pensei em fazer o projeto, não era uma coisa só minha, eu pensava no coletivo, né, para ajudar as outras pessoas. Hoje, a gente batizou o projeto Calufa, com o nome Calufa, que é a abreviação de capacitismo e lugar de fala, né? É para que a gente possa empoderar as outras pessoas com deficiência, né? E para que elas acreditem e usem o nosso projeto para elas falarem, para elas saberem dos direitos dela enquanto pessoa com deficiência, né? Nosso projeto promove a inclusão e a diversidade. Ok, inclusive amanhã, né, já amanhã, no Centro Teatral, né, de Lauro de Freitas, que vai acontecer o lançamento desse projeto que ele está aqui a falar. Então, vocês aí de casa são os nossos convidados especiais, porque a LFTV com certeza vai estar junto para estar nesse lançamento desse projeto tão importante para
o nosso amigo, e não só para ele, mas também para inúmeras pessoas aqui de Lauro de Freitas, do estado, da Bahia, que precisam desse incentivo, precisam desse espaço de inclusão, precisam desse espaço de aceitação, porque não tem como o mundo ser para uns e não para outros. Precisa ser para todos. Então, acho que é algo muito lindo, mas eu não vou aqui falar demais, porque o Fala Lauro é para ele falar. Então, fale mais sobre esse projeto. O que, que vai acontecer nesse dia? O que, que as pessoas podem esperar encontrar nesse dia também? Lá nesse dia vai ter muitas apresentações, vai ter um fórum de discussão anticapacitista, né? Porque tem tudo a ver com Calufa, falar sobre o anticapacitismo, né? Porque, para quem não sabe, gente, capacitismo nada mais que a pessoa duvidar da deficiência da outra, né? Usar palavras pejorativas. E assim, a gente quer lutar contra isso, né? A gente quer fazer esse evento para que as pessoas com deficiência vão lá, tenham seu lugar de fala, para que elas possam falar, para que elas possam ter ciência dos seus direitos enquanto pessoa com deficiência. Por isso, lá vai ter várias atrações, mas também vai ter pessoas, né, da área da assistente social, né, da psiquiatria, enfim, né, várias áreas. Né, vai ter estudantes, universitários, enfim, vai ser muito legal, né, e assim, vai ser importante. E outras... Não dá pra contar tudo, na verdade, né, gente? Se você quer saber o que vai acontecer, é só correr lá no centro, né? Cine Teatro de Lauro de Freitas, onde vai acontecer a atividade, o horário. As apresentações começam a partir de 9 horas, porque 9 horas da manhã, porque vai ter o sarau, né, da Associação Criando Asas, né, e vai ser de 9 até 11 horas, né, meio-dia. Falando em Associação Criando Asas, tem alguém aqui bem do nosso lado que... mas ela tá linda. Estamos aqui com Roquelina, ela que é responsável da Associação Criando Asas, conforme o Marcos bem disse, de onde ele criou asas. E ali, Roquelina, nos conte como é que ser responsável dessa associação tão importante, tão inclusiva para essas pessoas como o Marcos, que tem grandes sonhos para conquistar aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso sim. É como se fosse mesmo a mãe que sofre no paraíso, né? Que a gente sofre e se alegra e vive momentos assim emocionantes. Ele não falou, mas ele fez eu ir para Brasília com ele. A gente já faz o sarau, né, da Associação Criando Asas já desde 2015. E antes de Marcos entrar. E ano passado, quando a gente tinha marcado tudo, a pauta do teatro, tudo, para dia 21, Marcos me vem que vinha 21, tinha que estar lá e fez eu ir. E aí nós fomos dia 19, né? Dia 20, coisa foi lá, e dia 21 nós voltamos à tarde, se eu não me engano, 22 foi. Então a gente foi dia 20 e aí passamos lá esses momentos, né, maravilhosos, onde eu conheci, além dos meus aqui, eu conheci meninos maravilhosos lá, que é até, né, assim, meio coisa, porque, nossa, os daqui, a gente acha que todo mundo está integrado, todo mundo conhece e tal, e lá, não, Aissa, lá tinha pessoas de uma tribo, tinha uma índia, né, que ela só conhecia ela se achava totalmente diferente. Ela não conhecia ninguém com deficiência, ela só foi conhecer alguém com deficiência lá, sabe? E outras também, né? E maravilhoso. E aqui é também sofrer no paraíso, porque eu me alegro muito com eles nos palcos e fazendo, né? Eles criando asas desse jeito, mas também sofro, né? Por patrocínio, por apoio. Agora mesmo a gente tem o evento, o apoio é difícil. A gente gostaria de fazer, né? O evento muito grande, mas não tem esse apoio.
A associação também, a gente precisa muito de um carro grande, de uma van que seja nossa, porque eu ando com meu carro já há mais de 10 anos, com os meninos, o carro, sabe, bem apertado e vai um em cima do outro, mas vai todo mundo para o teatro. Tem pessoas com paralisia cerebral que não anda, mas que é muito eficiente, e tem vários. Tem Evandro, que ainda é um menino que estuda, mas também tem Gilvan, que é um psicólogo com 4 livros publicados em papel e um publicado virtualmente. E Gilvan mora em Vida Nova. Ele não é meu aluno, ele agora é meu amigo e está dando atendimento psicológico, né, e emocional às pessoas que participam do Criando Asas. Já é uma evolução e é muito bom isso, que os meninos chegam, né, com problemas às vezes também alguma mãe chega com problema e já tem ele para dar aquele acolhimento. É uma ajuda muito boa, né? E o que mais que eu vou falar, né? Com certeza, conforme a Roseli falou e Marcos também, é um trabalho muito gratificante, mas que ao mesmo tempo a questão do apoio, essa ausência dos apoios. E para as pessoas que desejam apoiar, desejam se integrar, estar dentro, estar inclusos no meio do vosso projeto, dos vossos sonhos, Marcos, o que é que podem fazer? Onde elas podem procurar? Onde podem achar você? Elas podem entrar em contato com a gente por meio das redes sociais, né? Tem um Calufa oficial, né, no Instagram, no TikTok também já tem o Instagram, TikTok, tem nosso e-mail, né, que é calufa, capacitismo e lugar de fala @gmail.com, né? E também tem o meu contato, que é o 71988883612. E também tem o da Associação Criando Asas, que ela mesma pode falar. Pode falar aqui, Roseli. Roquelina. A Roquelina. Associação, né? O Instagram, Associação Criando Asas. Também tem meu número, né? 71991236363. E a gente sonha muito com o nosso espaço, né, na sede, que a gente faça não só uma coisinha no Cine Teatro, né? Lá é muito bom, muito acolhimento, né, Marcos, esse tempo todo. Mas a gente quer muito nossa sede linda e maravilhosa para o dia todo, para a gente fazer muita coisa, além de artes, né, no palco, fazer outros tipos de coisas. E é isso. Sim, sim. E outra coisa também, né, isso é muito bom, a questão da sede, né, tá precisando, como a Roquelina falou. E, gente, também me acompanhe nas redes sociais, também tem o meu, como ela mesma influencer, gente. Né, eu crio conteúdos para as pessoas com deficiência, falo da minha deficiência, né, podem acompanhar. Né, Marcos Batista com 2A no final, tá? No Instagram, no TikTok, no Kawaii, em todas as redes sociais que vocês imaginarem aí. É a mesma coisa. Muito bom. Olha, foi um prazer estar aqui hoje, através do Fala Lauro, ouvir essa história tão linda de superação, tão sonhadora, né, de asas e tudo. Falamos aqui de paraísos, de asas, de muita coisa, gente. Mas eu queria que o Marcos falasse para as pessoas lá de casa. Se o Marcos tivesse um sonho para ser realizado hoje, agora, qual seria? Nossa, que pergunta difícil, porque são muitos sonhos, né? Muitos sonhos. Eu acho que um sonho que seria um sonho que eu gostaria que se tornasse real, né? Porque a gente sonha em mudar o mundo, sabe? E que o mundo fosse mais inclusivo, mais acessível para todos, todas e todes, né? Porque isso que é difícil, né? Que as pessoas fossem mais inclusivas, né? E também que respeitassem mais, sabe? Que a gente vive em um mundo de diversidade, né? E acho que um sonho de um mundo melhor mesmo, mais inclusivo. E assim terminamos o primeiro Fala Lauro dessa semana, com um abraço inclusivo!